Atualmente eu estou fazendo intercâmbio aqui em Lleida, que fica na Catalunha, que é uma comunidade autônoma na Espanha. E bom, eu escolhi um autor que ele não é espanhol e ele também não é catalão. Eu escolhi o George Orwell. Ele nasceu na Índia, na verdade. Ele é o inglês. Porém, eu trouxe ele porque ele teve uma relação muito grande com a Espanha. Antes de ele começar a ser realmente famoso, ele vivenciou um período aqui na Espanha. Então eu escolhi o George Orwell, que ele é um romancista inglês, na verdade, e que escreveu Animal Farm em 1984. E ele vivenciou um período, ele foi voluntário durante a Guerra Civil Espanhola, do lado espanhol, do lado catalão, e ele foi voluntário para lutar contra o governo do Franco. E nesse período ele escreveu sobre diversas cidades aqui da Espanha, da Catalunha principalmente, e ele também comentou um pouco do que ele viveu aqui. Então eu escolhi o livro que se chama Homenagem à Catalunha, do George Orwell, porque antes de vir para cá eu já tinha lido esse livro, e depois, durante a quarentena, eu tive a oportunidade de reler o livro. Ele comenta muitas coisas, como, por exemplo, ele visita diversas cidades que eu tive a oportunidade de conhecer também durante a minha estadia aqui em Lleida. Eu vou iniciar falando sobre a cidade de Lleida, que é a cidade na qual eu resido. Ele comenta, durante uma das passagens dele, ele comenta que Lleida tinha um partido que tinha uma base aqui em Lleida, então Lleida, por ser uma cidade estratégica, geograficamente falando, era uma cidade também muito importante politicamente. Eles tinham um dos partidos que lutava contra o governo do Franco, estava aqui em Lleida, e além disso, ele passava sempre pela estação Pirineus, que foi construída em 1860. E essa estação, todo mundo que vem para Lleida praticamente passa por essa estação. Todos os intercambistas, eu acredito que já viajaram nessa estação, e é uma estação muito icônica, é uma construção muito bonita. Essa foto foi eu mesmo que tirei. Eu acredito que muitas pessoas talvez venham para cá e não saibam da história que tem essa estação. Eu tive a oportunidade de visitar a estação, e foi a mesma estação que o George Orwell passou várias vezes quando ele voltava da guerra, para ir para Barcelona. Outra cidade que eu destaco também, que ele comenta no livro, é Tarragona, que é uma cidade de praia muito famosa aqui na Catalunha. E ele teve alguns confrontos em Tarragona. Ele comenta que ele ficava na parte mais alta da cidade enquanto estava tendo confronto. E Tarragona também é uma cidade histórica muito importante, tem praia, turismo. Eu acredito também, eu tive a oportunidade de visitar e poder sentir um pouco, ver que além do turismo ela tem uma história por trás, né? Muito mais do que só a praia, né? E eu trouxe como terceiro ponto itinerário, eu trouxe o restaurante Moca, que ele foi construído em 1934, então ele é muito antigo. E na época do George Orwell, ele se chamava Café Moca. E o Café Moca, eles usavam como armazém durante o confronto para guardar a arma. E então ele comenta muito desse café. E eu tive a oportunidade de visitar e até comer mesmo no café, porque eu já tinha lido o livro, então eu já sabia. E quando eu fui para Barcelona, eu tinha essa ideia. Eu acho que até por isso que eu trouxe esse livro. Porque ele comenta muitas coisas da Catalunha e da Espanha mesmo, e a gente pode tentar recriar, né? Que foi o que eu tentei fazer. Ele também comenta da Praça da Catalunha, que fica na mesma rua do restaurante Moca, e é uma praça que, para os catalães, ela remete muito a um sentimento de patriotismo. E ele comenta que nos confrontos que teve em Barcelona, eles lutavam naquela praça, e depois, quando o governo Franco meio que ganhou a guerra, eles usavam essa praça como demonstração de poder. E por fim, as Ramblas, que são muito famosas em Barcelona. Porém, quando você anda, eu pelo menos não tinha essa noção do que eram as Ramblas. E eles usavam as Ramblas, os soldados que iam para a guerra contra o governo do Franco, marchavam nessas Ramblas e as pessoas das casas aplaudiam, davam coisas. Então tem toda essa história por trás que talvez a gente não conheça. E, assim, Barcelona é uma cidade histórica, mas eu acho muito interessante por causa disso. Além disso, eu também trouxe a Rota Orwell, que é muito famosa, é conhecida como uma das melhores rotas turísticas de Huesca. O Huesca ele não está exatamente na Catalunha, que é o estado que eu estou vivendo, ele fica em Aragão, porém eles conseguiram preservar, porque a grande maioria dos confrontos aconteceu em Huesca. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver algumas fotos das trincheiras que eles preservaram, e eles criaram essa rota em homenagem ao George Orwell, porque foi vários pontos que ele estava, para a gente ter noção, talvez, da dimensão da importância do George Orwell. E além de tudo isso, eu também trouxe alguns aspectos que ele comenta no livro que eu pude vivenciar aqui, porque ele, como foi um relato em primeira pessoa, ele comenta muito da relação que ele teve com os espanhóis, com o catalão. Ele, por falar inglês, ele não falava nada de espanhol e catalão, então ele sentiu essa dificuldade e tudo. E para mim foi muito interessante, porque eu também vivenciei um pouco isso. E ele comenta, por exemplo, que o pronome usted em Barcelona, as pessoas não falavam esse pronome porque considerava muito chique. Você se dirigir ao próximo como usted era algo muito chique, e eles tinham um pouco disso da divisão de classes, então eles chamavam o outro de tu
ou camarada. E os T deles evitavam por ser algo assim, como se eu estivesse tratando com uma pessoa muito superior a mim. E isso permanece até hoje. Você vê como a cultura ela vai sendo levada, né? É lógico que hoje em dia usa-se os T para tratar com idosos, tudo, mas ainda tem um pouco disso, de quando você vai falar com o próximo, você fala com tu. O George Orwell, ele comenta que para ele o melhor país para ser estrangeiro é a Espanha, porque o povo é muito receptivo. E eu pude sentir isso aqui, nossa, toda hora. Desde que eu cheguei até hoje, no período de coronavírus, todo mundo é muito receptivo aqui. Os catalães, eu tenho vários amigos catalães na classe de aula, professores, e todo mundo pergunta muito do Brasil, da Facense, aí tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo ajudar. Então, assim, eu acho que eu concordo com o George Orwell. A Espanha é um ótimo país mesmo para você poder viver, talvez ser com um estrangeiro, porque eles são muito receptivos, eles me lembram até o Brasil. Eu não tinha essa noção de o quão receptivo, quão amigáveis eles seriam. Ele também fala uma coisa que me marcou muito, que é a história da cesta, né? Que é muito famoso aqui na Espanha, acho que todo mundo conhece a história de descansar depois do almoço. E ele comenta que eles descansavam, eles faziam a cesta mesmo no fronte de batalha. E eu achava aquilo, nossa, que estranho, mas é uma cultura tão forte que aqui, por exemplo, depois do almoço, tá tudo fechado. Lógico, tem mercado, mas assim, lojas, é tudo fechado, porque todo mundo para descansar. Eu também trouxe uma frase, um trecho. Está claro que na época eu mal percebia as transformações que ocorriam em meu próprio espírito. Como todos que estavam ao meu redor, minhas noções mais conscientes eram as de aborrecimento, calor, frio, sujeira, piolhos, privações e perigos ocasional. A coisa agora era outra. Esse período que me pareceu então inútil e privado de acontecimentos assumiu grande importância para mim. Eram apenas recordações já distantes nos anos passados. Era algo bestial enquanto acontecia, mas constitui um bom período no qual meu espírito pode se alimentar. Eu escolhi esse trecho porque eu acredito que, assim como George Orwell, na época ele não entendia o que ele estava passando, a importância daquele período para ele, eu também não entendia, talvez, a importância do período que eu estava vivendo aqui de quarentena no coronavírus. E também, assim como George Orwell, anos depois foi enxergar que aquele período mudou a vida dele, fez ele crescer como pessoa, que, como ele diz, né, ele alimenta o espírito dele. Eu acredito que o coronavírus, não só eu, mas como todo mundo, porque está todo mundo vivendo essa pandemia, vai olhar daqui a alguns anos para trás e vai entender o quanto cresceu como pessoa, quanto cresceu nas relações de amizades, família, acadêmica, profissional. Então eu escolhi esse trecho mais reflexivo por causa disso. A Espanha para o George Orwell foi muito importante, então foi um processo de amadurecimento, eu acredito, para esse autor que viria a escrever duas obras que são clássicas do século XX, e até hoje é discutida, né, que é a Revolução dos Bichos, em 1984. E ele deve muito isso, ele comenta o período que ele viveu na Espanha, nesse período de guerra. Então a Catalunha para o George Orwell é muito importante, e para mim também está sendo muito importante, até um link aí que eu posso fazer.